Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas estreitas e empoeiradas da zona sul de Chicago, duas crianças corriam rindo sob o sol escaldante de verão. Emily Carter, uma garotinha de curiosos olhos castanhos, segurava a mão de Marcus Williams, seu amigo de infância. Eram inseparáveis, compartilhando segredos, sonhos e promessas de um futuro melhor. Um dia, Marcus, vamos deixar este bairro. Iremos longe, você verá, Emily sussurrou, ofegante, enquanto subiam o velho muro de tijolos vermelhos que marcava o limite do parquinho. Marcus sorriu, revelando uma fileira de dentes brancos, apesar da poeira e da miséria ao redor. Vamos dar um jeito. Você vai julgar, e eu vou encontrar o meu caminho, não importa o que os outros pensem. Mas às vezes a vida tem outros planos. Alguns anos depois, numa noite gélida de inverno, a mãe de Emily recebeu um telefonema. Sua voz trêmula trouxe a notícia que romperia o frágil fio da infância deles. Marcus estava desaparecido. Ninguém o via havia semanas, nem nas ruas, nem na escola. Emily, então adolescente, sentiu seu mundo desabar. Seu melhor amigo, seu irmão de alma, desapareceu sem explicação. O silêncio se instalou pesado entre lembranças e arrependimentos. Anos depois, Emily Carter, agora uma respeitada juíza do Tribunal do Condado, não conseguia esquecer aquele rapaz de sorriso radiante. Mal sabia ela então que o destino os uniria de uma forma que ela jamais imaginara, num tribunal, cara a cara com o mundo inteiro assistindo. O Tribunal do Condado de Cook estava imerso em uma atmosfera pesada e tensa. Os murmúrios da plateia se misturavam aos cliques impacientes de canetas e às batidas irregulares de corações ansiosos. Emily Carter, vestida com sua toga preta de juíza, ocupou seu lugar no banco alto com vista para a sala. Seu olhar normalmente calmo e imparcial revelava um certo nervosismo que ela tentava disfarçar. O caso que estava prestes a começar naquela manhã estava longe de ser comum. Marcus Williams, um homem de 32 anos, foi acusado de assalto à mão armada em uma loja de esquina, uma acusação que rapidamente se tornou sensação na mídia. Câmeras, repórteres e ativistas se aglomeraram do lado de fora do tribunal, cientes de que aquele julgamento era mais do que apenas um caso legal. Havia se tornado símbolo de um sistema que, segundo muitos, continuava a destruir a vida de homens negros sem lhes dar uma chance. Emily se lembrou do rosto de Marcus enquanto ele era conduzido ao tribunal. Aquele rosto, ela o conhecia. Mas como isso era possível? Muitos anos o separavam, muitas memórias apagadas pelo tempo e pela dor. O promotor, um homem de rosto severo chamado Robert Matthews, levantou-se para se apresentar. Sua voz, clara e autoritária, ecoou pela sala. Senhoras e senhores, estamos reunidos hoje para julgar Marcus Williams, acusado de cometer um assalto à mão armada na loja Fresh Mart, no bairro de Southside. As provas são contundentes: vídeos de vigilância, depoimentos de testemunhas oculares e a recuperação de bens roubados. Um tremor percorreu a sala. Marcus, sentado à mesa da defesa, parecia calmo, quase calmo demais. Ele encontrou o olhar de Emily. Foi um momento de suspensão, um momento em que passado e presente colidiram violentamente. A advogada de Marcus, uma advogada de cabelos curtos chamada Lisa Reynolds, levantou-se também. Meritíssimo, meu cliente se declara inocente. Demonstraremos que essas acusações são resultado de um erro judiciário, amplificado por preconceito e circunstâncias adversas. Emily assentiu, pronta para ouvir os argumentos de ambos os lados, ciente de que seu papel exigia absoluta imparcialidade. Mas lá no fundo, uma batalha interna estava apenas começando. À medida que a audiência prosseguia, Emily notou a inquietação na plateia. Alguns apoiavam Marcus, outros o acusavam abertamente. Cartazes, slogans, olhares cheios de esperança ou raiva. Tudo isso a levava de volta àquela infância compartilhada, aquele sonho de um futuro diferente. Ela se perguntou: seria possível realmente separar a amizade de outrora da dureza da justiça? E se este julgamento revelasse mais do que mera culpa ou inocência? E se fosse um teste para o passado compartilhado para o que haviam perdido? O juiz então encerrou a audiência para o almoço, dando a Emily um momento para se recompor e refletir. Ela se levantou, encostou-se na grade e deixou o olhar vagar pelo espaço, buscando respostas nas sombras do seu passado. O intervalo para o almoço mal havia começado quando a sala do tribunal foi se esvaziando gradualmente, deixando para trás um silêncio quase solene. Emily Carter, ainda paralisada junto à grade, sentia o coração bater a uma velocidade que não conseguia mais controlar. Ela pensou naquele rosto, naquele olhar intenso e familiar. Marcus Williams.
seu amigo de infância. Anos de silêncio se passaram entre eles, uma separação imposta pelas circunstâncias cruéis de suas vidas. No entanto, ali diante dela, o homem que a encarava não era um estranho, mas o eco de um passado que ela acreditava enterrado. O retorno à sua memória foi instantâneo, inundando seus pensamentos com lembranças doces e dolorosas. Ela se lembra de si mesma quando criança, correndo pelos becos empoeirados de Salt City, rindo alto com Marcus. Das tardes passadas jogando basquete, compartilhando sonhos de fuga e sucesso. Mas também da dor daquela noite fria em que ele desapareceu sem uma palavra, sem uma explicação. Emily sabia que este julgamento não era apenas uma questão jurídica. Era um confronto entre seus destinos despedaçados, uma provação que expôs a ambos. Ela sentou-se novamente no banco, tentando se recompor, mas suas mãos tremiam levemente. O silêncio a envolvia. Foi então que Marcus ergueu os olhos e pela primeira vez, seus olhares se encontraram. Emily, ele sussurrou como se temesse que o som do seu próprio nome perturbasse o delicado equilíbrio. Ela sentiu, incapaz de falar. Emoções a percorriam, surpresa, alegria, dor, mas também uma preocupação latente. O promotor, percebendo esse momento de fraqueza, franziu a testa, pronto para explorar qualquer falha na postura do juiz. Mas Emily se recuperou rapidamente. A audiência recomeçou, mas a dinâmica havia mudado. Emily sentiu-se investida de uma nova responsabilidade quase pessoal. Após a retomada, ela convidou a defesa a apresentar seu primeiro depoimento. Lisa Reynolds levantou-se confiante e chamou ao banco das testemunhas um jovem chamado James Harper, uma testemunha-chave. James explicou calmamente que vira alguém parecido com Marcus não muito longe da loja naquele dia, mas que tinha certeza de que não fora ele quem roubara os itens. Falou de outro homem mais alto e ameaçador que Marcus teria tentado evitar. Emily ouvia atentamente com a memória revigorada por esses detalhes. Tudo parecia se encaixar numa versão da história que não condizia com a imagem negativa que a sociedade frequentemente impunha a Marcus. No final do dia, com a audiência adiada para o dia seguinte, Emily ficou sozinha no tribunal vazio por um momento. Ela pensou em Marcus, no garoto que conhecera, no homem que ele havia se tornado, na injustiça que ele parecia estar sofrendo. Uma decisão interior acabará de se formar dentro dela. Ela não podia deixar que aquele assunto fosse uma mera formalidade legal. Precisava ir além, buscar a verdade, custasse o que custasse. Naquela noite, após um dia exaustivo, Emily Carter ficou acordada por um longo tempo, atormentada por imagens e sensações que pensava ter esquecido. Sentada à janela de seu escritório em casa, ela observava a cidade adormecida, mas sua mente viajava para outro tempo, outro lugar. Ela viu Marcus novamente, um garotinho travesso, sempre pronto para defender os mais fracos do bairro de Salt City. Lembrou-se das tardes passadas correndo pelos becos, jogando basquete em uma quadra improvisada, compartilhando seus sonhos de escapar da pobreza e da violência. Nós iremos longe, Emily, ele costumava lhe dizer, com os olhos brilhando de esperança. Você será juíza, e eu encontrarei o meu caminho, eu prometo. Mas a realidade não ouviu suas promessas. A lembrança mais pungente foi aquela noite gélida 10 anos atrás, quando tudo mudou. Marcus não havia voltado para casa. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Emily, então adolescente, procurara o amigo por toda parte sem sucesso. O desaparecimento dele deixará um vazio enorme, uma dor silenciosa que criará uma barreira invisível entre eles. Neste mesmo flashback, Emily vivencia a dureza do ambiente em que vivem, famílias desfeitas, bairros assolados por drogas e violência, e um sistema de justiça muitas vezes cego à situação de jovens como Marcus. Ela também se lembrou das últimas palavras trocadas, palavras de esperança misturadas com ignorância sobre o que o futuro reservava para eles. De volta ao presente, Emily sentiu que este caso não era apenas uma batalha legal, mas uma luta pela justiça humana, para reparar o que havia sido quebrado. Ela se perguntou o que Marcus havia passado, as provações que havia superado, as feridas que ainda carregava. Esse pensamento fortaleceu sua determinação em descobrir a verdade. No dia seguinte, no tribunal, Emily observou Marcus com novos olhos. Ele não era mais apenas mais um réu, mas um homem marcado pela vida por injustiças, por um destino muitas vezes cruel. Quando Marcus falou para contar sua história, sua voz era firme, mas carregada de emoção palpável. Eu cresci neste bairro, começou ele, cometi erros como muita gente, mas nunca roubei naquele dia. Eu estava no lugar errado na hora errada, como sempre. As palavras ecoaram pela sala, quebrando o pesado silêncio. Emily compreendeu então que a história deles ia muito além daquele julgamento.
Ela sentiu que a luta por justiça havia assumido uma nova face, uma de verdade, redenção e esperança. O tribunal estava em silêncio, todos prendendo a respiração. Marcus Williams permaneceu ereto, o olhar fixo em Emily Carter, a juíza que ele conhecera como amiga de infância. Quero que todos ouçam a verdade. Não apenas aqui nesta sala, mas muito além. Porque o que estou prestes a dizer é mais do que apenas sobre mim. Emily sentiu o coração apertar, mas gesticulou para que ele continuasse. Naquele dia, quando fui acusado de roubar naquela loja, eu estava em outro lugar. Estava com um grupo de jovens locais, tentando conter a violência que nos cerca todos os dias. O que a polícia nunca lhe dirá é que o verdadeiro culpado é um homem que usa o medo e o ódio para nos dividir. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Não é por acaso que estou aqui, injustamente acusado. É porque sou negro. Porque venho de um bairro que muitos querem esquecer. Porque, para eles, sou culpado antes mesmo de abrir a boca. Um murmúrio percorreu a sala, alguns concordaram, outros ficaram chocados. Emily sentiu uma raiva fria crescer dentro dela. Ela sabia, no fundo, que Marcus estava certo. Este sistema havia falhado em sua missão. Marcus continuou, revelando evidências que havia coletado com a ajuda de Lisa Reynolds, sua advogada, gravações, testemunhos ocultos, inconsistências nos procedimentos policiais. Este julgamento é uma luta contra um sistema injusto, mas essa luta não deve se limitar a mim. Deve ser travada por todos aqueles que são silenciados. Emily sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros como nunca antes. Ela sabia que seu papel ia além do de uma mera juíza em um tribunal. Ela tinha a oportunidade, talvez a missão, de fazer a diferença. Ela olhou para Marcus com nova determinação. Sr. Williams, disse ela lentamente, prometo que não deixarei este assunto sem solução. Que a verdade seja ouvida e que a justiça seja feita. Um silêncio respeitoso se fez, e então os aplausos silenciosos começaram. Não apenas para Marcus, mas para a voz da justiça que acabará de se erguer, alta e clara. Os dias que se seguiram à revelação de Marcus Williams foram marcados por uma tensão palpável em todo o condado de Cook. A mídia, antes focada em um simples caso de roubo, transformou-se em verdadeiras plataformas de debate sobre as desigualdades do sistema judiciário e a questão crucial do racismo institucional. Emily Carter se viu no centro dessa tempestade. Como juíza de primeira instância, ela teve que lidar cuidadosamente com as pressões políticas e da mídia, bem como com sua própria consciência. Mas, longe de ceder, ela sentiu sua determinação se fortalecer. Este caso era maior que sua carreira. Era uma luta para dar voz aos que não tinham voz. No tribunal, cada audiência era agora um palco onde mais do que argumentos jurídicos se chocavam. Era uma batalha de valores, princípios e humanidade. Emily, com a força do seu passado compartilhado com Marcus, pôde lançar um olhar novo, crítico e empático sobre as provas, os testemunhos e, especialmente, os silêncios impostos. Advogados de defesa, apoiados por um grupo crescente de ativistas e organizações de direitos civis, realizaram inúmeras audiências para expor falhas policiais e judiciais. Eles descobriram arquivos ocultos, incluindo denúncias anteriores contra policiais envolvidos em práticas discriminatórias. Marcus, por sua vez, recuperou gradualmente sua dignidade e esperança, impulsionado pelo apoio de Emily e de sua comunidade. A amizade de infância, reacendida e transformada, tornou-se um símbolo poderoso na luta contra a injustiça. Certa noite, durante uma audiência particularmente tensa, Emily falou com uma clareza e paixão que silenciou a sala. A justiça não pode ser cega às realidades da nossa sociedade. Ela deve ouvir, compreender e agir. Este julgamento não é apenas uma questão jurídica. É um apelo à reforma, ao reconhecimento dos erros do passado e ao compromisso com um futuro mais justo. O veredito final, aguardado com ansiedade, foi uma vitória para Marcus. A acusação foi retirada e várias investigações foram abertas para apurar as práticas policiais. Mas, além do tribunal, o impacto foi imenso. O julgamento atraiu a atenção nacional, inspirando debate, legislação e uma mobilização cidadã sem precedentes. Para Emily e Marcus, isso foi mais do que uma vitória jurídica. Foi o triunfo de uma velha amizade, da justiça verdadeira e da esperança renovada. Poucos meses após o término do julgamento, Emily Carter e Marcus Williams estavam lado a lado em uma palestra pública no coração de Chicago. Suas vozes unidas transmitiam uma mensagem clara, vibrante e esperançosa. Esta história, disse Emily, não é só nossa. É a história de todas as pessoas cujas vozes foram silenciadas por um sistema injusto. É um chamado a cada um de nós, para que a justiça não seja mais um privilégio, mas um direito verdadeiramente acessível a todos.
Marcos, com os olhos brilhando, acrescentou: aprendemos que o passado não define o nosso futuro. Que a amizade, a verdade e a justiça podem triunfar, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Mas é preciso coragem, perseverança e a vontade de lutar por um mundo melhor. Suas palavras ressoaram muito além da sala, tocando milhares de pessoas, conscientizando e inspirando ações. O julgamento de Emily e Marcos abalou os alicerces de um sistema por vezes rígido, revelando que dentro de cada ser humano reside uma dignidade inalienável. A luta deles tornou-se um símbolo universal, o da justiça que cura, da amizade que salva e da esperança que avança. Naquele dia, Chicago mudou, não apenas por meio de leis ou decretos, mas pela força indomável de duas almas unidas pelo passado e comprometidas com um futuro mais justo.